Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina e hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre os princípios básicos da ecologia, onde nós trabalharemos aí conceitos fundamentais que são estudados, que são definidos dentro dessa ciência tão ampla. Para começar, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse vocabulário ecológico, ok? Vamos nessa? Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Biologia, Ecologia e Ecossistemas. E hoje nós vamos para o nosso módulo 2, o nosso tópico 2, o nosso módulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos da ecologia, tá pessoal? Então assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Para a gente conseguir entender bem o que uma ciência quer nos mostrar, quer nos dizer, a gente precisa primeiramente compreender um pouco mais a fundo, o que significa realmente essa ciência, tá? E no caso da ecologia, pessoal, ela é uma ciência que se preocupa em estudar as interações entre os seres vivos, tá? Que mais pra frente vocês vão se habituar a chamá-los de fatores ou componentes bióticos, certo? Com o ambiente em que esses seres vivos habitam, seriam os componentes abióticos, tá? Ou fatores abióticos. Então, essa interação que a gente tem, quando eu digo a gente, seres vivos em geral, entre nós, entre outros seres vivos e com o ambiente em que nós estamos, é a responsabilidade, digamos assim, da ciência da ecologia, tá? Então, assim, a grosso modo, a palavra ecologia, ela vem do grego, do eco, que é casa, e logia, estudo, que seria o estudo da nossa casa, Essa casa, no caso em que eu estou me referindo, seria o planeta Terra, tá? Que até que se prove o contrário, é a única casa que nós temos, para habitar, certo? Então, assim, em outras palavras, os seres vivos em geral, eles interagem entre si e interagem com o ambiente onde eles vivem também, tá? Lembrando que nem sempre essas interações, elas são sempre assim, como é que eu posso dizer, benéficas, Muitas vezes a gente tem aí algumas relações e algumas interações que pode causar um certo tipo de prejuízo, para alguns dos envolvidos. E é por isso que a gente denomina aí de relações que podem ser harmônicas ou desarmônicas. Mas lembrando que isso é um tópico que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Então, essa palavra, ecologia, ela foi usada pela primeira vez em 1869 por um cientista alemão, que é o Ernst Haeckel, que, na verdade, buscava entender, melhor, compreender de uma forma bem ampla, bem genérica, a relação que os seres vivos têm com a casa que eles habitam, que, no caso, como eu já disse, seria o próprio planeta Terra, ok? Então, assim, não pensem vocês que a ecologia é uma ciência rasa, tá? Pelo contrário, é uma ciência bem profunda, uma ciência muito ampla. Existem diversas ramificações dentro da ecologia. Então é muito complicado a gente simplificar, o estudo da ecologia baseando-se, apenas no próprio nome da ciência, levando em consideração a própria palavra em si, tá? A gente tem várias vertentes dentro da ecologia e cada vez mais vem surgindo novas vertentes, justamente pela necessidade que a gente tem de compreender e principalmente de aprender como que a gente deve habitar o nosso planeta da maneira mais saudável e sustentável possível, ok? Tanto para a gente ter um planeta saudável, quanto para a gente preservá-lo para as próximas e futuras gerações, ok? O fato é que não só seres humanos, mas como seres vivos em geral, nós todos somos extremamente influenciados pelo ambiente que a gente habita, pelo ambiente que nos cerca. Então, assim, é muito notável, que as espécies elas acabam sofrendo muitas mudanças, tanto comportamentais, quanto fisiológicas, quanto orgânicas, enfim, justamente em função do próprio espaço que a gente vive, Então, assim, por exemplo, a gente pode citar os ciclos reprodutivos das espécies, os hábitos alimentares, certo? As condições metabólicas, como eu já disse. Então, tudo isso é influenciado, de certa forma,
pelo meio em que a gente habita, em que a gente vive, né? Então, ou seja, quando existem alterações importantes e significativas nesse meio, consequentemente, as espécies também sofrem vários tipos de mudanças, né, em função dessas alterações ambientais. Então vejam como é intrínseca essa nossa relação com o ambiente em que a gente vive, tá? Essa mudança, eu poderia dizer para vocês que essa interação, ela é tão intrínseca que muitas vezes as próprias alterações ambientais acabam sendo provocadas pelos próprios seres vivos, né? Então, assim, da mesma forma que as alterações ambientais podem modificar, né, comportamentos, metabolismos, ciclos reprodutivos dos seres vivos, muitas vezes os próprios seres vivos, como é o caso principalmente da espécie humana, né, a gente consegue também provocar alterações no próprio ambiente. Então é uma via de mão dupla, tá? Por isso que eu digo que a nossa relação, né, com o ambiente em que a gente vive é intrinsecamente coesa, ok? Bom, e a gente sabe que, assim, existe uma abundante distribuição de espécies, né, dentro dos ecossistemas, e essa distribuição e essa abundância, ela está relacionada justamente com as próprias interações entre os seres vivos, que pode ser da mesma espécie ou não, né, com o ambiente que essas espécies estão inseridas, tá? E isso a gente consegue comprovar facilmente. Basta a gente observar, por exemplo, as interações das espécies quando elas estão competindo por alimento, por exemplo, né? Quando elas estão competindo por espaço físico, né? Ou até mesmo quando elas estão competindo por parceiros reprodutivos, tá? E é interessante que a gente fala de outras espécies, né? E a gente não se coloca dentro desse pacote, né? Mas, de uma certa forma, talvez uma forma mais, como é que eu posso dizer assim, uma forma mais inteligente, né? A espécie humana, ela também tem esses mesmos comportamentos. A gente também compete por alimento, a gente também compete por espaço físico, a gente também compete por parceiro reprodutivo, só que de uma maneira um pouco mais, digamos assim, polida, né? Mas a gente não pode se retirar aí desse conceito, né, de interação entre ser vivo com o ambiente, porque a gente faz exatamente assim como as outras espécies, de uma maneira, obviamente, um pouco mais inteligente, ok? Bom, e falando em inteligência, a gente tem que lembrar também que, dentre todas as ramificações que possam aparecer, que acontecem e que existem dentro da ecologia, a gente tem uma delas que é chamada de ecologia humana, tá? A ecologia humana, ela vai um pouco além. Ela não busca apenas compreender os conceitos ecológicos, né, em geral, mas também a gente preocupa-se em compreender melhor as relações da própria espécie humana com o planeta, né? Relação essa que muitas vezes é bastante conturbada, né? Que é bastante perturbadora, até, eu posso dizer, né? Então, toda essa capacidade que a gente tem de compreender com mais clareza e com mais objetividade, né, todas essas alterações que ocorrem nos ecossistemas em geral, pode nos direcionar, né, e pode nos promover, disseminar melhor o conhecimento sobre essas interações e nos levar a repensar sobre a manutenção e principalmente sobre a saúde do nosso planeta, né? Lembrando que isso é importante não só para a sobrevivência da nossa espécie, mas como de todas as espécies que aqui existem, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então de vocabulário ecológico, né? Assim, toda ciência, pessoal, tem um vocabulário bastante específico dentro daquele conhecimento, né? A gente fala, por exemplo, lá no ramo do direito, da advocacia, né? Que tem toda uma linguagem rebuscada, né? Direcionada ali para a questão das petições e tudo mais, né? Mas não é só no direito não que isso acontece, gente. Isso acontece também dentro da ecologia, dentro da botânica, dentro da genética, ou seja, existe um vocabulário muito peculiar presente em cada uma dessas áreas do conhecimento, tá? E assim, nós conhecemos o significado desses termos, né, que são muito utilizados no estudo da ecologia, é extremamente importante para que a gente possa compreender essa ciência, tá? Então, a partir de agora, eu vou comentar com vocês alguns termos, né, alguns conceitos, assim, que são absolutamente imprescindíveis para que a gente possa dar continuidade e para que a gente possa nos aprofundar melhor nessa vasta área do conhecimento que é a ecologia em si, ok? E vamos começar então com um conceito chamado de biomassa. Pessoal, biomassa
é a quantidade de matéria orgânica de um grupo de seres vivos em um local específico. Porém, a gente também pode levar em consideração a biomassa de um organismo só, tá? Por exemplo, quando a gente se pesa, né, a gente usa o termo pesar, né, numa balança dessas de farmácia, na verdade a gente não está aferindo, a gente não está medindo o nosso peso, né, que a gente sabe que o peso tem a ver com a gravidade do eixo gravitacional, né, do planeta. A gente está medindo a nossa massa, ou seja, a nossa biomassa, tá? E a gente pode ter uma biomassa, né, ou seja, a gente pode ter uma junção dessa massa de vários seres vivos ao mesmo tempo, num determinado local. Isso é chamado de biomassa, ok? Um outro conceito também bastante utilizado dentro da ecologia é o conceito de biosfera. Gente, a biosfera é o planeta em si, tá? Ou seja, ela compreende todos os ecossistemas presentes no nosso planeta, né? Biosfera é a esfera da vida, é o conjunto de todos os ecossistemas presentes no planeta Terra, ok? Vocês podem notar que eu estou seguindo aí, não uma ordem de importância, mas sim meio que uma ordem, vamos dizer assim, alfabética, tá? Então, assim, os conceitos aqui apresentados, eles não estão assim numa ordem de importância, ou numa ordem de valoração, ou os que são mais ou menos utilizados, tá? Estou seguindo apenas aí uma ordem alfabética, para demonstrar alguns conceitos importantes para vocês, tá? Conceito de cadeia alimentar, que seria uma sequência linear, né, da passagem de energia dos alimentos de um nível trófico para outro, então sendo mais clara, tá? Então, por exemplo, um peixe que consome uma alga e o ser humano que consome esse peixe. Então, assim, ser humano, peixe e alga, tá? Mais pra frente a gente vai se aprofundar nisso, vai ter um tópico que a gente vai falar só a respeito de cadeia e teia alimentar, mas enfim, a princípio só para vocês entenderem. Quando o peixe come a alga está transferindo parte da sua energia para o peixe, tá? E quando o ser humano come esse peixe, se alimenta desse peixe, parte da energia do peixe está sendo transferida para o ser humano. Então, alga, peixe e ser humano estão em diferentes níveis tróficos, tá? E a passagem da energia desses alimentos de um nível trófico para outro é o que a gente chama de cadeia alimentar. Lembrando que isso é uma sequência linear, tá? O canibalismo também é um conceito bem visto dentro da ecologia, né? Que trata-se aí de uma relação intraespecífica onde um indivíduo se alimenta de outro. Gente, como assim? O que é uma relação intraespecífica? Mais pra frente eu coloquei esse conceito também pra gente se aprofundar um pouquinho mais, mas só adiantando, é quando a gente tá falando de uma relação entre indivíduos da mesma espécie, tá? Então, se eu falo de canibalismo, um indivíduo se alimenta do outro, lembrando que ambos são exatamente da mesma espécie, tá? Se forem de espécies diferentes, a relação é diferente, não é canibalismo, ok? É um predatismo, herbivorismo, enfim. Mas quando eu falo em canibalismo, eu estou falando da alimentação de um indivíduo por outro da mesma espécie, ok? Colônia. As colônias, elas são relações também que ocorrem em indivíduos entre uma mesma espécie, mas esses indivíduos eles são ligados anatomicamente, ou seja, eles trabalham de maneira cooperativa, onde cada indivíduo basicamente vai apresentar uma função específica dentro daquela colônia, mas todos eles são da mesma espécie, porém estão ligados anatomicamente. Então, por exemplo, quando vocês vê uma caravela, por exemplo, aquela água-viva gigante, né? Na verdade ali, você olha, parece uma coisa só, né? Mas ele tem vários indivíduos interligados anatomicamente que trabalham de uma forma cooperativa para que aquela colônia realmente exista, tá? Então existem vários tipos de colônias, né? Polimórficas, unimórficas, enfim. Então, por exemplo, a caravela é um tipo de colônia. Eu posso falar também de uma colônia de bactérias, por exemplo, que também são indivíduos de uma mesma espécie, né, que estão ligados ali anatomicamente, só que a gente não consegue diferenciar muito bem um indivíduo do outro, tá? Então, também a gente tem uma subdivisão de tipos de colônias diferentes. Porém, colônia em si refere-se a essa ligação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, ok? Já o comencialismo é um pouco diferente, né? A gente tem lá indivíduos de espécies diferentes, onde um deles vai ser beneficiado com a relação e o outro indivíduo presente nessa relação, nessa interação, não vai ser nem beneficiado, mas também não vai ser prejudicado, tá? Então, mais pra frente a gente vai ter um tópico que fala só entre as interações dos seres vivos e a gente vai se aprofundar melhor e dar melhores e maiores exemplos sobre cada uma dessas relações, tá? Por enquanto aqui eu quero que vocês apenas compreendam o significado dessas relações para posteriormente a gente poder exemplificá-las melhor, tá?
Componentes abióticos, então o prefixo a na frente de uma palavra indica negação, tá? Bio é vida, então componentes abióticos são todos os elementos, todos os componentes que não têm vida, mas que estão presentes no ecossistema e, além de estarem presentes, eles são imprescindíveis para a sobrevivência dos seres vivos, tá? Então, o que eu posso citar como componente abiótico? Por exemplo, a água, o solo, a umidade, a luminosidade, os gases presentes na atmosfera. Todos esses componentes são chamados de fatores ou componentes abióticos, tá? Eles não têm vida, porém são imprescindíveis para a sobrevivência dos seres vivos, ok? Em contrapartida, nós temos também os componentes bióticos, tá? Ou fatores bióticos. Esses são os componentes vivos de um ecossistema, tá? Ou seja, tudo aquilo que tem vida. Então, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um animal, uma planta, uma alga, tudo isso são caracterizados como componentes ou fatores bióticos. Beleza? Temos também o conceito de comunidade, né? Quando a gente fala de uma comunidade, a gente está se referindo a vários tipos, né, de diferentes espécies de seres vivos que estão numa região por um determinado período de tempo. Então aí a gente tem uma comunidade. Então, por exemplo, eu tenho lá seres humanos, cães, gatos, pássaros, árvores, enfim, tá? Eu tenho aí vários tipos de espécies que estão numa região, num determinado período de tempo, e a isso eu dou o nome de comunidade, tá? Lembrando que a comunidade, ela também pode ser subdividida, por exemplo, em comunidade clímax, né? Então, o que seria uma comunidade clímax? Existem períodos em que ocorrem sucessões ecológicas, né? O que é uma sucessão? Algo que vem depois, tá? Quando eu falo de comunidade clímax, eu estou me referindo a uma comunidade que está no auge da diversidade de um ecossistema, ou seja, aquela comunidade ela está extremamente em equilíbrio, tá? Todos os componentes, tanto bióticos quanto abióticos presentes naquela comunidade, estão em equilíbrio, tá? Então isso eu chamo de comunidade clímax, certo? E existem também o que a gente chama de comunidade pioneira. O que é uma comunidade pioneira? O próprio nome já diz, ela é pioneira, é a que chegou primeiro, né? Então, normalmente, as comunidades pioneiras são aquelas primeiras espécies que vão se estabelecer numa área que normalmente não tinha nada, né? Não existia vida naquele local. Então, possivelmente um ambiente inóspito a princípio para espécies mais exigentes, né? Então, por exemplo, uma rocha no meio do oceano, tá? Aos poucos, essa rocha ela pode receber a influência das marés, né? Enfim, do próprio ar, do vento, enfim. E algumas espécies de líquens, ou de microalgas, ou até mesmo de fungos podem se estabelecer nessa rocha, que a princípio era uma rocha nua. E a partir dessas espécies, né, dessa comunidade pioneira, outras espécies podem se agregar naquele ambiente inabitado previamente, tá? Então, essas primeiras espécies que se estabelecem numa área previamente inabitada é chamada de comunidade pioneira, ok? Nós temos também o conceito de ecossistema, tá? O ecossistema, ele é o conjunto de todos os seres vivos que vivem, né, numa área, né, numa região, e também não só os seres vivos, mas como os componentes abióticos também. Então, fatores bióticos e abióticos e a interação entre esses fatores, tá? Quando eu me refiro aos seres vivos e aos componentes e aos elementos que regem essa vida, eu estou falando de um ecossistema, ok? E o conceito de espécie, que é tão erroneamente falado, comentado, né? Mas assim, biologicamente, o conceito de espécie seria o conjunto de indivíduos que são capazes de se cruzar, né? E também produzir descendentes férteis, ou seja, que esses descendentes também possam dar continuidade à espécie, tá? Então, biologicamente falando, uma espécie é aquela em que os indivíduos podem se cruzar na natureza e podem produzir descendentes férteis, tá? Lembrando que, quando se trata de espécies, a gente tem o conceito também muito utilizado dentro da ecologia, que é o conceito de espécie invasora. O que é uma espécie invasora? É uma espécie que não é própria, não é nativa, não é natural de um determinado local, né? É uma espécie que normalmente está se mantendo fora do seu local de origem, do seu local natural. Normalmente as espécies invasoras, elas costumam ser trazidas ou levadas, né, por influência das atividades antrópicas, né, ou seja, da própria ação dos seres humanos,
tá? E normalmente, né, elas acabam se adaptando muito bem ao local onde são inseridas, tá? Por isso mesmo que elas acabam normalmente tendo alguns efeitos, né, surtindo alguns efeitos negativos para as próprias espécies nativas daquele local, tá? Então, espécie invasora é isso, é quando uma espécie se estabelece num local que naturalmente não é o dela, ok? Um outro conceito é o conceito de habitat. O habitat, gente, ele é um conceito bem restrito, tá? Ele indica apenas o lugar, apenas o local onde uma determinada espécie vive. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. O peixe, o habitat do peixe é a água, tá? Ou posso ser mais específica ainda, o habitat de um peixe de água doce, então a água é doce, é um habitat, a água salgada é um outro habitat, tá? É só o lugar onde vive uma determinada espécie, tá? Ou um primata, por exemplo, um mamífero primata, o habitat desse primata é a copa das árvores, tá? É o habitat, é o local, é apenas o lugar onde uma determinada espécie vive, ok? A herbivoria também é bastante comum, a gente falar da herbivoria, que é uma relação quando um organismo se alimenta de outro organismo, porém de espécie vegetal ou alga. Então, normalmente a herbivoria é um animal que se alimenta de uma planta, tá? E o mutualismo. O mutualismo, gente, ele é uma relação obrigatória, tá? Normalmente são espécies diferentes, envolvidas e ambas beneficiadas, tá? E eu vou além, não é só apenas um benefício, é uma obrigatoriedade. Então, se essas espécies não estiverem coexistindo, ambas simplesmente não existiriam, para ser bem exata, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de mutualismo, um exemplo bem clássico, bem típico desse tipo de relação, que são os líquens, que é uma associação de algas e fungos, tá? Se essas algas e se esses fungos não estivessem associados, o líquen simplesmente não existiria, tá? Então é uma relação obrigatória entre indivíduos de espécies diferentes, para que eles consigam sobreviver. Um outro conceito é o de nicho. O nicho ecológico ele vai muito além apenas do conceito de habitat, que a gente acabou de ver. O nicho ecológico, gente, envolve uma série de características, tá? Uma série de fatores. Na verdade, assim, eu costumo dizer que o nicho ecológico são os hábitos de vida de uma espécie. Então, todos os recursos e as características daquela espécie são levadas em consideração quando eu me refiro ao nicho ecológico, tá? Exemplo, onde essa espécie vive, então eu estou incluindo aí no nicho ecológico o próprio habitat desse ser vivo, tá? Do que ele se alimenta, né? Qual é o horário de alimentação desse tipo de ser vivo, qual é a época reprodutiva dele, enfim. Eu reúno um conjunto de informações e características para poder falar do nicho ecológico de uma espécie, tá? Lembrando que algumas espécies são bem distintas, porém apresentam nichos ecológicos muito semelhantes, ok? O conceito de população também é um conceito bem definido dentro do vocabulário ecológico, tá? A população, pessoal, é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, que vai viver numa mesma área em um determinado período de tempo. Então, lembra que a gente falou de comunidade? Quando eu falo em comunidade, é como se eu tivesse várias populações juntas. E quando eu falo em população, é como se eu tivesse vários indivíduos de uma mesma espécie juntas, tá? Então, um conjunto de populações diferentes formam uma comunidade, tá? E para eu ter uma população, eu preciso de um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, população humana, por exemplo, né? Eu estou falando aí de indivíduos da espécie humana, ok? Relação ecológica. Bom, eu falei aqui já vários exemplos de relações ecológicas para vocês. A gente pode chamá-las tanto de relação quanto de interação, né? O que é isso? É a relação, a interação dos próprios seres vivos entre si e com o ambiente, né? Lembrando que essas relações podem ser de indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. E é a isso que nós denominamos de relações interespecíficas e intraespecíficas. Vejam bem, prestem bem atenção na diferença conceitual, tá? Então, uma relação interespecífica é quando essa relação ocorre com indivíduos de espécies diferentes. E uma relação intraespecífica, quando os indivíduos relacionados são da mesma espécie, tá? Então, por exemplo, a relação que eu tenho com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, é uma relação intraespecífica. A relação que eu tenho com o meu animal de estimação, pode ser um cão, um gato, então, ou animal qualquer, seria uma relação interespecífica, ok? Espero que tenha ficado bem claro
conceito para vocês, tá? Conceito de sociedade, tá? Bom, a sociedade, ela é diferente da colônia, porque a colônia, embora os indivíduos também sejam da mesma espécie, na colônia, lembra lá que a gente falou que os indivíduos estão ligados anatomicamente, eles têm uma ligação anatômica. Na sociedade, os indivíduos relacionados são da mesma espécie, mas eles não estão ligados anatomicamente, tá? Eles também vivem de maneira cooperativa, só que na sociedade, cada indivíduo vai ter uma função primordial, né? Uma função essa que vai ser em benefício de todo o grupo, tá? Então, por exemplo, sociedade humana, sociedade das abelhas, sociedade dos cupins, sociedade dos gorilas, certo? Todos os indivíduos da mesma espécie, porém não ligados anatomicamente, e cada um exerce um papel específico dentro daquela sociedade, tá? Sucessão ecológica, já comentei com vocês, né? A gente falou de sucessão, a gente falou das comunidades clímax, né? A gente falou da comunidade pioneira, que tem tudo a ver com esse conceito de sucessão ecológica. O que é uma sucessão ecológica? Então, é uma sequência de alterações graduais na comunidade de um ecossistema. Então, lembra que eu falei? Pode ter lá um local primordialmente inabitado, que a princípio uma comunidade pioneira vai se instalar, né? A partir dessa comunidade pioneira, outras espécies vão se estabelecendo no local, e com isso, aquele ambiente vai sofrendo modificações, né? Conforme esse ambiente vai sofrendo modificações, a gente tem aí os processos de sucessões ecológicas, primária, secundária, enfim, tá? A sucessão ecológica primária é justamente essa que vai ocorrer numa área onde não existia vida anteriormente, tá? Então, assim, não tinha ser vivo naquele local. Começou a se estabelecer seres vivos naquele local a partir das espécies pioneiras, que a gente fala, né? Que é a comunidade pioneira. E a partir daí começou um processo de sucessão ecológica primária, que a gente fala, tá? E a partir da sucessão ecológica primária, a gente tem a sucessão ecológica secundária, que é justamente a sequência desse processo, né? Ou seja, ela vai acontecer onde previamente existia uma comunidade que por alguma razão foi extinta anteriormente. Vou dar um exemplo para vocês. Tínhamos lá uma rocha nua, tá? Vieram as comunidades pioneiras, se estabeleceram naquela rocha nua, outras espécies se estabeleceram e formou-se ali uma ilha, por exemplo. Imagine aí mentalmente a paisagem de uma ilha, com árvores, animais, enfim. Houve um grande maremoto, enfim, uma catástrofe ambiental e destruiu aquela ilha. Então todos os seres vivos que habitavam aquela ilha foram extintos, né? Porém, dali a alguns anos, essa mesma ilha começa a novamente se restabelecer. Ou seja, esse local, essa ilha hipotética, esse nosso exemplo, ele já foi previamente habitado, né? Que por alguma razão os habitantes foram extintos, porém, conforme o passar dos anos, novamente aquele local voltou a ser habitado. Nesse caso, então, nós temos um processo de sucessão ecológica secundária, ok? Teia alimentar, então, é um conceito bem relacionado ao conceito de cadeia alimentar. A cadeia alimentar eu expliquei para vocês que é uma sequência linear, né? Da passagem de energia de um nível trófico para outro, tá? Quando eu falo em uma teia alimentar, eu estou falando de várias cadeias alimentares que estão interligadas e entrelaçadas, ok? Nós teremos também mais para frente um tópico que vai tratar mais profundamente desses conceitos aí de cadeias e teias alimentares, é onde eu vou explicar para vocês vários exemplos, tá? Com vários níveis tróficos associados aí dentro desse conjunto de cadeias, ok? Bom, saindo um pouquinho dessa questão de vocabulário ecológico, eu gostaria de comentar aqui rapidamente com vocês um pouquinho da relação entre a ecologia, que é uma ciência, né? A educação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Então, gente, o que acontece? A princípio, né, a espécie humana, né, a sociedade humana, a gente imaginava que os recursos ambientais, que os recursos naturais, claro, né, a gente sempre viu que existe uma disponibilidade bem acessível, né? Então, assim, além da disponibilidade, a gente imaginava que tudo isso era ilimitado. Só que hoje a gente sabe que não é bem assim, né? E quando é que caiu a ficha, digamos assim, né? Então, essa ideia ela caiu por terra a partir do momento em que grandes e renomadas instituições internacionais
começaram a discutir a preocupação com as mudanças ambientais e principalmente com essa exploração descontrolada dos recursos naturais que ocorreram aí, né, num curto período de tempo, levando-se em consideração, obviamente, a própria idade do nosso planeta, tá? Então, o que a gente tem? Em 1972, tá, um estudo realizado pelo Clube de Roma, que foi intitulado Limites do Crescimento, propôs algumas tendências do crescimento da população mundial, tá? Da industrialização, da poluição, da produção dos alimentos, da diminuição dos recursos naturais, né? Ou seja, eles começaram a questionar melhor os limites do crescimento do nosso planeta e perceberam que se continuar, né, com essa velocidade, né, esse limite ele vai ser alcançado dentro de poucos anos, tá? A gente fala, 100 anos é muito tempo. Não, não é. Para o planeta, 100 anos não é nada. É um curto período de tempo, tá? E claro que se tudo isso acontecer, o que vai resultar? Alguns autores acham que isso vai acarretar num declínio incontrolável, tá? Tanto da própria população, quanto até mesmo da própria capacidade industrial. Então, em função desse cenário, a gente tem aí duas frentes de raciocínio, né? Uma delas prevê claramente, né, o desenvolvimento, e a outra, que é uma visão completamente oposta, considera a probabilidade de uma verdadeira catástrofe social, ambiental e ecológica. É claro, pessoal, que se a gente parar para analisar, ambos os pontos de vista, eles são muito extremos, né? Eles são demasiadamente excessivos. Então, surgiu, obviamente, a necessidade de um novo paradigma, né? Que acabasse contemplando ambas as ideias conjuntamente, ou seja, não vamos pensar nem tanto no positivo, mas também nem tanto no negativo. E é por isso que surgiu, né, a questão do desenvolvimento sustentável, ou até mesmo como muitos preferem chamar, o ecodesenvolvimento, que muita gente acha que é uma utopia, é algo que não é atingível, né? Mas o que a gente sabe é que é um estudo, um desenvolvimento, enfim, né, uma ideia que junta a preocupação tanto com as questões ambientais e ecológicas, quanto com as questões mercadológicas, né, quanto com relação ao desenvolvimento da sociedade humana. Então, assim, há quem diga que toda essa nova concepção, na perspectiva de fomentar o desenvolvimento, que é fundamentado em objetivos sociais, econômicos e ambientais, é uma utopia, conforme eu já disse anteriormente, tá? Mas alguns especialistas acham que isso é perfeitamente plausível. Por quê? Porque essa ideia visa usar racionalmente os recursos ambientais para garantir a qualidade de vida das atuais e das futuras gerações humanas, tá? Porque o que a gente sabe é que, assim, a maioria das agressões que ocorrem na natureza são decorrentes, obviamente, das necessidades humanas, né? Então, assim, o homem, quando eu falo homem, eu tô falando da espécie, tá? Precisa, de qualquer forma, alcançar uma forma de se desenvolver economicamente e socialmente. Porém, a gente tem que levar em consideração que, para que isso aconteça, a gente tem que manter o ambiente relativamente saudável, né? Só que, quando a gente coloca num primeiro patamar a preocupação econômica, né, a preocupação desenvolvimentista, fica muito evidente que as questões ecológicas elas acabam sendo consideradas em segundo plano, né, e isso aumenta muito os problemas ambientais que são gerados justamente em função, né, dessa busca desenfreada pela conquista de bens, de recursos, de prestígio social, de economia, enfim, tá? Então, o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, ou ecodesenvolvimento, veio justamente em função da necessidade da gente harmonizar o desenvolvimento econômico sem prejuízo ao ambiente, né? Implicando, obviamente, a interação dos direitos sociais e ambientais, respectivamente. Alguns autores, né, consideram que o motivo da degradação do meio ambiente e da crise na relação sociedade-natureza, ela não surge simplesmente em função dos fatores conjunturais ou do intuito maléfico da humanidade,
né? E as implicações de tal degradação, elas não são decorrentes apenas desse uso impróprio dos recursos naturais, mas de um conjunto de variáveis interconexas, tá? Por exemplo, capitalismo, modernidade, industrialismo, urbanização, tecnocracia, ou seja, a almejada sociedade sustentável supõe a crítica às relações sociais de produção, tanto quanto ao valor atribuído à extensão da natureza, tá? Então, isso é um pensamento bastante filosófico, né, desse autor aí citado, que é o Loureiro, 1998, porém faz todo um sentido, tá? E quando a gente trabalha a questão não só da ecologia ou do desenvolvimento sustentável, mas quando a gente insere nesse assunto a questão da educação ambiental, a gente percebe que a educação ambiental ela é uma ferramenta muito importante, porém ela apresenta um enorme desafio. Por quê? Porque ela propõe a mudança de comportamento da sociedade atual, né? Porque a gente precisa integrar as questões relacionadas ao próprio sistema de degradação do ambiente com os padrões culturais, produtivos, sociais, comerciais e capitalistas de forma em geral. Então, para que a educação ambiental seja suficientemente eficaz, obviamente ela tem que estar embasada na busca da valoração igualitária, direcionado aos problemas ambientais, bem como a preocupação em minimizar tais problemas, com, obviamente, o intuito de melhorar condições de vida para a sociedade atual, bem como para as futuras gerações, tá? Então, como eu disse, educação ambiental, gente, é uma ferramenta poderosíssima de convencimento social e ela deve se iniciar logo nos primeiros anos, né, da educação básica, né? Ela tem um papel fundamental e necessário, uma vez que talvez seja a forma mais objetiva e eficaz de atingir a sociedade e fazê-la agir em prol da qualidade ambiental e da saúde do meio em que a gente vive, tá? Qual que seria o papel, né, dessa educação ambiental? Estimular racionalmente atitudes ecologicamente corretas, promovendo, obviamente, os conhecimentos compatíveis com o desenvolvimento social, econômico e principalmente sustentável, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo tópico. Hoje aprendemos um pouquinho, né, sobre a transferência à matéria de energia, então não se esqueçam de aprofundar os conhecimentos com todo o material disponível para vocês no nosso portal.